Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um InfoJob Impulsiona Mulheres, esse evento que hoje fecha a nossa semana de debates voltado para experiências femininas no mercado de trabalho. Antes de começarmos, eu quero lembrar que esse evento é um evento ao vivo, então, por favor, certifiquem que a conexão, a áudio estejam ok. E contem aí para a gente no chat, se vocês estão gostando da semana, como que está sendo aí para vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui com uma breve apresentação, Então, eu sou Zana, sou Head de RH aqui no InfoJobs. Eu já atuei aí mais de 3 ou 4 empresas em diferentes segmentos. Eu estou no RH há 15 anos já, há bastante tempo, já atuei em vários processos de RH, em empresas de tamanhos diferentes, startups, multinacionais, então toda a minha experiência aí sempre foi muito voltada para o desenvolvimento humano, que é algo que, de fato, é a minha paixão aí, e gosto muito de trabalhar com isso. E aí também, eu acho que citar aqui um pouquinho que o InfoJobs é uma empresa, que hoje conta com 56,5% da liderança feminina, e 63% do total de colaboradores são mulheres, Acho que é um orgulho muito grande para mim estar numa empresa que tem uma representatividade feminina como a gente tem aqui no InfoJobs. E, como falamos anteriormente, esse é mais um conteúdo promovido pela InfoJobs, o maior site do Brasil, e que tem o propósito de ajudar as pessoas a conseguir o emprego dos seus sonhos e as empresas contratarem os candidatos, e ideias e soluções digitais inovadoras. Então, essa semana nós tivemos diversos painéis aí, acho que todos vocês foram acompanhando os painéis, então teve bastante participação. E os painéis foram sempre voltados aí para a presença feminina no mercado de trabalho, Então, nós falamos sobre ambientes igualitários, impacto social, liderança feminina, e, enfim, vários temas aí que foram surgindo durante todas as conversas. E criamos essa iniciativa porque nós acreditamos no poder desses encontros e reflexões para criar uma corrente de apoio, evolução e conhecimento por meio de conteúdos relevantes sobre a evolução feminina no mercado de trabalho. Por isso, hoje nós vamos finalizar essa terceira edição do InfoJobs Impulsiona Mulheres, falando sobre saúde mental das mulheres no mercado de trabalho. Para essa conversa, nós convidamos a Ana Tomazelli e a Tatiana. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vocês podem se apresentar, por favor? Vai, Ana. Começa, então? Eu começo. Então, tá bom. Vai lá, Ana. Oi, gente. Eu sou a Ana Tomazelli. Eu costumo dizer que eu sou uma jornalista, ex-diretora de RH, que virei psicanalista, dona de ONG. Então, vou fazer 42 anos esse ano, sou mãe do Rafael, de 25, do Guilherme, de 15. Muito feliz, uma carioca que mora em São Paulo já há mais de 20 anos. Andei também, como a Rosana estava falando, em empresas grandes, empresas pequenas, empresas familiares, dentro e fora do Brasil. Me especializei em implantação e reestruturação de recursos humanos. Tive um burnout difícil, fiz uma transição de carreira, fundei uma ONG em 2019, o IPFEM, uma ONG de educação em saúde mental para mulheres no mercado de trabalho, baseado em pesquisa. Estou muito feliz de estar aqui com a Tati, que é uma pessoa que eu admiro pra caramba, a Vitude também, e passo a bola agora para ela. Boa. Obrigada, Ana. Quanta coisa comum. Também faço 42 anos esse ano. E também acho que boa noite, gente. Muito bom estar aqui. Obrigada, InfoJobs, pelo convite. Um prazer dividir esse painel aqui com a Ana. Eu sou a Tati Pimenta, eu sou uma das fundadoras, atual CEO da Vitude. A Vitude é uma empresa que ajuda outras empresas a estruturarem programas de saúde mental por meio de 3 pilares. A gente usa muito de diagnóstico, educação e o acesso à psicoterapia como bases aqui para o nosso trabalho. A Vitude completa 7 anos de fundação esse ano. E a origem dessa empresa, ela tem tudo a ver com saúde mental, porque, na verdade, a ideia de criar foi porque eu adoeci do ponto de vista de saúde mental. Eu tive um quadro de depressão alguns anos atrás, tive 2 quadros. Eu tive estresse pós-traumático, depois de passar por um episódio de violência doméstica e ficar 16 horas em cárcere privado. E não olhar para esse episódio que tinha acontecido na minha vida me levou para um quadro de depressão. Então,
Acho que os desafios que eu enfrentei enquanto pessoa que precisou lidar com a violência, com o relacionamento abusivo e com a própria depressão, me levaram anos depois aí para ter a ideia, o insight de fundar uma plataforma que pudesse ajudar a democratizar o acesso aos serviços de saúde mental e que principalmente pudesse ajudar a sensibilizar e a fazer um certo letramento sobre o tema, que é super relevante, né? A gente estava falando aqui nos bastidores o quanto a gente ainda tem dificuldade de diferenciar doença mental de saúde mental, né? Quando eu falo que trabalho com saúde mental, as pessoas imaginam que eu trabalho ali com o fundo do poço e não com as pessoas que estão bem, que estão cultivando, né, esse estado de bem-estar, que é o que a OMS diz como sendo saúde mental, né? Muito super obrigada. Animada nesse papo. Muito obrigada. Já vimos que temos aí convidadas de peso, né, para participar aqui com a gente, com bastante experiência. E também a gente conta aqui com a Angélica, que nos acompanha como intérprete de Libras, né, tornando o nosso evento ainda mais inclusivo e acessível. Também, antes de iniciar, eu queria lembrar vocês que vamos sortear, né, uma Alexa no final do painel, né, para quem engajar mais nos comentários e contribuições no chat, tá? Então, participem aí bastante, né? A gente vai sortear a Alexa aí no final. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu queria compartilhar alguns dados, né? Então, segundo uma pesquisa feita pela Oxford, as mulheres têm 40% mais chances do que os homens de sofrer algum transtorno mental. Além disso, um levantamento conduzido pelo Google mostrou que o termo cansada está sendo 5 vezes mais buscado do que o termo cansado desde 2015. Com base nisso, podemos perceber que a saúde mental das mulheres, né, merece uma atenção redobrada aí, né? É justamente sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para as nossas convidadas. Então, a gente tem ouvido muito falar sobre o quiet quitting, né? Que é um termo aí que a gente está ouvindo, começou fora, né? E já chegou aqui no Brasil. Vocês poderiam falar para a gente um pouquinho sobre esse fenômeno, né? Explicar aí por que isso está acontecendo? Essa eu vou deixar a Tati começar. Vamos fazendo uma de cada vez. Eu comecei a apresentação, você começa essa e eu termino essa. Boa. Então, eu começo aqui. É uma ótima pergunta, eu acho que é um ponto. O termo é novo, mas o fenômeno não é tão novo assim. Eu acho que a gente já vê ele no mercado de trabalho há muito tempo, né? Talvez com outra configuração, talvez não com este nome, mas é o que eu conheço como presenteísmo. É aquela pessoa que está ali no ambiente de trabalho, mas ela não está mais conseguindo entregar seu máximo potencial e a sua capacidade ali por alguma razão, seja porque houve alguma desconexão cultural ou não está mais fazendo sentido aquilo ali, ou porque, de repente, é aquela pessoa, a Ana mencionou um quadro de burnout, mas eu costumo dizer que o burnout tem uma linha bem limítrofe, né? Uma hora você está muito aí e você cruza uma linha e você passa a não estar nem aí. E acho que aqui é um ponto, né? Eu acho que algumas pessoas, elas entram num estado, talvez até de adoecimento emocional, que elas passam a não conseguir mais estarem tão presentes para aquela atividade laboral e elas não conseguem mais ter recursos para conseguir dar conta de estar num determinado ambiente. E eu costumo dizer que quanto menos a gente consegue gerenciar o estresse do dia a dia, mais perto desse estado a gente está. Porque se a gente não consegue gerenciar o estresse do dia a dia, a gente vai ficando cada vez mais exausto, esgotado, e não à toa a gente vê ali 5 vezes mais busca pela palavra cansada do que pela palavra cansado. Porque aí eu acho que tem uma mistura de coisas, porque a gente não pode ignorar que, além de todo o desafio que a gente tem no mercado de trabalho, a gente tem outras jornadas para além só das 8, 9 horas que a gente fica ali no mercado de trabalho. A gente tem todo o desafio, acho que da jornada em casa, onde a gente tem boa parte dos lares brasileiros sendo sustentados por mulheres, né? Vamos combinar um pouco disso. Então, eu diria que a gente vive um fenômeno hoje que só mudou de nome e que talvez seja muito difícil de mensurar do ponto de vista de impacto, que é o presenteísmo, né? Quando eu tento fazer conversando com empresas, às vezes eu tento explorar o tema, a gente percebe que é um dos indicadores que ninguém consegue medir. Como é que eu mensuro alguém que está no ambiente de trabalho, mas que não está conseguindo mais
entregar todo o seu potencial, seja porque está no processo de adoecimento, seja porque se desconectou ali da cultura, dos valores, do propósito daquela organização, ou porque, de repente, está no momento que aquilo parou de fazer sentido. Muito bom. Muito bom. Eu vou fazer uma contribuição na resposta da Tati e vou mencionar uma leitura, assim, uma imagem, né, que sempre me vem. Então, eu fui executiva de recursos humanos por mais de 20 anos, né, como eu mencionei, e a Tati falou bem que não é um fenômeno novo, e o resultado desse fenômeno, dessa pessoa que está ali quase que de corpo presente, mas a alma não, né, a alma a gente já não sabe nem mais onde ela está, o resultado disso é a retirada silenciosa dessa pessoa daquele ambiente. Significa dizer a busca por outras oportunidades ou um processo de transição de carreira, mas tudo isso feito de uma forma velada, de uma forma não dialogada com o empregador, vamos chamar dessa forma, principalmente Sim. quando a gente está falando de trabalhos mais formais, né? Aí, o que eu gosto, qual é a imagem sempre que eu gosto de trazer, porque eu tenho sido bastante procurada para comentar esses termos que em inglês parece que ganham mais importância, né? O quiet quitting, o quiet hiring agora também, que já não é um fenômeno novo, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte, esse tipo de fenômeno, né, que foi a palavra que a Tati usou muito apropriadamente, a gente pode enxergar o fenômeno como um sintoma. Então, imagina que a gente é um corpo. Então, as mesmas coisas que acontecem no nosso corpo físico, a gente pode imaginar grupos, empresas, países, planetas, né? A gente pode imaginar como corpos. Então, toda vez que a gente começa a ver algo que, de tão forte, ganha um nome para determinar esse movimento e esse fenômeno, a gente pode se perguntar, isso é sintoma de quê? Qual é o adoecimento que provoca e se manifesta nesse sintoma e o que esse sintoma está contando de história para a gente. Então, o que eu fico me perguntando sempre, quando as empresas também convidam a gente para conversar sobre isso, porque geralmente, né, Tati, para você deve chegar igual, para mim chega assim, o que a gente faz com isso? A gente está vendo, mas assim, o que a gente faz agora com isso? Porque o primeiro movimento é querer reter, né, que é uma palavra complicada, assim, quero reter. Você fala, não, peraí, mas isso é sintoma de quê? Claro que cada empresa vai ter uma particularidade, cada grupo também, mas tem um jeito da gente enxergar esse sintoma que é um pouco mais transversal, um pouco mais comum para todo mundo, que é assim, é uma incapacidade de diálogo. Então, se as pessoas estão se retirando silenciosamente, estão fazendo movimentos de forma velada, existe uma incapacidade ou um ambiente que não é favorável e que não comporta um diálogo, ou para olhar o que não está bem, ou para dizer, olha, não é mais o meu momento de estar aqui, porque às vezes é isso. Às vezes não se tem um problema, às vezes só os contextos são diferentes, eles mudam. Né? E se não tem esse espaço para o diálogo, as pessoas vão se sentindo obrigadas a omitir, quando não chega na mentira, né? Mas a omitir. Então, eu quero deixar, para fechar essa resposta, a imagem do sintoma. A pergunta de, esse sintoma é um sintoma de quê? O que ele está querendo me contar? Não, muito legal, Ana. Acho que é super importante a gente entender o que tem por trás, né, desse sintoma que está aparecendo, né? Então, o que está fazendo as pessoas, de fato, quererem sair das organizações, né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer para entender o que está acontecendo em cada uma das empresas. Muito legal aí a percepção de vocês. Obrigada pela contribuição. Aí vamos para uma segunda pergunta aqui, que eu também vou trazer um pouquinho de dados, né? Então, de acordo com um estudo feito pelo InfoJobs em 2021, 79% das empresas contratam menos mulheres do que homens para cargos de liderança, né? Então, apesar de já ser algo que a gente já vem discutindo bastante, né, da participação das mulheres na liderança, agora a gente tem, né, trazendo aqui um pouquinho de dados. Na percepção de vocês, a inserção das mulheres na liderança impacta toda a estrutura de desenvolvimento dentro de uma organização, principalmente com foco em outras mulheres? Como que vocês veem esse tema? Vou deixar a Ana começar agora e depois a gente volta para cá. Boa, vai lá, Ana. A minha resposta é sim. Eu acho que por várias razões, né? Então, sempre que a gente entende que o feminino, e aí
Eu vou falar, obviamente, de um feminino cis. A gente nunca pode generalizar o feminino, porque não existe a mulher. Não existe o feminino. Existem as mulheres, os femininos. Então, quando a gente vai falar de temas mais relacionados às obrigatoriedades de um papel social de ser mulher, imediatamente vem na cabeça a mulher cis, e aí, em geral, vem a mulher branca. E a gente precisa olhar essas camadas, né? Então, primeiro, a gente sempre tem que começar uma resposta perguntando de que mulher a gente está falando e de que femininos a gente está falando, tá certo? Porque eu gosto sempre de falar do espectro e do empilhamento. Quando a gente está falando de mulheres negras periféricas, mães solos, né, que têm filhos e que são responsáveis não só pelo trabalho doméstico, mas pelo cuidado do que a gente chama de pessoas dependentes, crianças, pessoas idosas, pessoas doentes e assim por diante. Essa mulher é uma matemática, então imagina que num dia, ao invés de pensar em tempo, vamos pensar em espaço que facilita. Em um dia você tem 24 metros para andar. Esses 24, eles não vão para um outro dia. Então você vai ocupar esses 24 metros de alguma forma. Quando você está falando de um contexto periférico que envolve trabalho doméstico e cuidado, a gente precisa entender que tudo isso vai ocupar mais metros do que o homem branco mais novo, que às vezes mora ainda com os pais, não tem obrigatoriedades com a casa, enfim. A gente poderia desenhar aqui muitos cenários. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente pega qualquer tipo de mulher em qualquer parte desse espectro, essa mulher ela tem uma capacidade de alavanca, ela tem uma capacidade de impacto que é muito grande, porque como ela está envolvida e socialmente conectada com muitas pontas diferentes, tudo que acontece com ela vai ter um impacto não só no trabalho, mas fora dele também. E aí a gente poderia falar da representatividade, a gente poderia falar do quanto uma mulher com uma boa consciência, com uma boa postura, abre portas para as outras, orienta as outras. E aí, Rosana, para passar a palavra para a Kati, eu quero terminar falando uma coisa que, assim, o impacto ele sempre pode ser muito bom, né? Mas a gente tem que ter muita consciência para desarmar algumas bombas que talvez a gente ainda não conheça. Então, a bomba da competição, a bomba da fofoca, a bomba do, sabe, do disse-me-disse, do julgamento, porque a rede social é ótimo, né? Mas a gente está olhando muito para a vida do outro do jeito errado. E a gente precisa, acho que, resgatar um pouco mais esse senso de coletivo, mas do ponto de vista da colaboração e não do apontar do dedo, porque às vezes só é um período ruim. E eu preciso entender como é que eu me coloco a serviço desse período ruim da pessoa, certo? Então, a empatia é um conceito um pouco utópico, difícil de alcançar, porque eu não consigo imaginar os desafios e a dor de uma pessoa que, né, eu não estou no sapato dela, mas eu posso me aproximar dessa realidade e com o conceito de compaixão, me perguntar como é que eu me coloco a serviço dela. Então, para mim, essa é a chave para a gente começar a falar dos impactos, principalmente entre mulheres. Perfeito. Voltamos ao vivo com Tati Pimenta, diretamente de São Paulo. Diretamente da Vila Mariana, em São Paulo, né? Cara, a minha resposta é sim também, e eu tenho talvez uma contribuição até diferente do lugar que eu venho, né, da Ana. Eu sou engenheira civil de formação, apesar de trabalhar com saúde mental, e eu fiquei 15 anos na construção civil antes de decidir empreender. Então, assim, a minha jornada e toda a minha bagagem é extremamente masculina, né? Eu entrei numa faculdade onde eu não tinha quase colegas mulheres, e então eu tinha ali a construção no racional da engenharia. Então, até os meus 17, eu tinha talvez meio a meio mulheres e homens coleguinhas na minha turma ali no ensino médio. Mas quando eu entrei na graduação, foi meu primeiro choque, porque aí eu tinha uma sala só de homens, com bem poucas mulheres, algumas desistiram ao longo do caminho. E ali, acho que o primeiro impacto é que eu tinha colegas que me perguntavam por que eu estava lá. Se eu devia estar esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque. Eu tive colegas que falaram isso. Tem ali um primeiro exercício de resiliência, de passar por uma situação dessa, e continuar e chegar, né, a me formar e entrar no mercado formal de trabalho. E eu acho que um ponto que a gente está falando de saúde mental e vai se conectar aqui. Eu entrei no mercado como uma
trainee de um programa numa grande multinacional e a minha carreira foi dividida ali entre 4 grupos multinacionais, um brasileiro, outro português, outro chileno, super machista, inclusive, o chileno é muito mais machista até que o brasileiro, e por último um suíço, que também é extremamente machista, né? O público ali alemão, suíço, tipo, mulher não trabalha. Então, acho que foi essa minha realidade de construção profissional. E uma coisa, assim, eu durante muito tempo, até como empreendedora, falava, as pessoas me perguntavam assim, quem que é a sua referência como mulher? Eu não tinha, porque toda a minha referência histórica era homem. Então, eu só tive líderes homens, eu só tive pares homens, eu não tinha par mulher em nenhuma das posições de liderança que eu ocupei, com exceção de uma que eu tinha uma colega que era gerente regional comigo, eu no Sudeste e ela no Nordeste. Então, eu acho que essa me permitiu esta experiência ver o quanto muitas vezes eu não concordava com uma série de decisões e muitas vezes até a forma como aquela organização promovia seus colaboradores ou estabelecia ciclos de gestão, de desempenho. E aí estou falando, acho que elas se distribuem mais ou menos por igual, independente de qual foi a organização. Mas em todas elas, nas minhas 4 experiências, eu vi ali, às vezes, que para eu conseguir me destacar, e principalmente, acho que eu vi muito isso na minha primeira, né? A gente tinha 100 unidades de negócio, tinham 3 mulheres líderes, eu era uma delas, e assim, para eu conseguir me destacar numa reunião, eu tinha que trabalhar 4, 5 vezes mais. E isso, por si só, já agregava uma série de coisas, porque para eu conseguir ser ouvida numa reunião, eu tinha que estar entregando muito mais resultado que os meus pares homens. Então, aqui tem um ponto que já promove uma sobrecarga para você conseguir se destacar, e muitas vezes até faz, né, com que algumas mulheres desistam. Eu vi recentemente uma matéria ali na meio mensagem falando que líderes, né, até citando algumas líderes ali mais no ambiente da política, estavam desistindo, abandonando sua carreira ali no momento em que elas estavam no auge. E eu acredito que essa exaustão, ela vem aqui desse contexto. E acho que quando eu pude, né, ter a oportunidade, o privilégio de empreender e fundar minha empresa, a primeira coisa que eu falei, gente, é a minha chance de ter mulher aqui dentro, porque se eu não der, tipo, se eu tendo a empresa não colocar a mulher na liderança, vai ser difícil. E é interessante um ponto que eu queria trazer aqui, porque a gente mesmo às vezes joga contra. Eu lembro que a gente estava numa fase de crescimento importante e eu tinha uma líder mulher no cargo de RH, de head de RH até pouco tempo atrás. E a gente começou a fazer alguns processos seletivos para seniorizar a nossa liderança. E eu falei assim, para esse cargo, eu quero processos, né? A gente vai fazer processo afirmativo e só vai ter mulher. E a própria líder de RH falou assim, não, vai demorar, a gente vai ter um problema de SLA, não vai dar certo, não sei o quê. Eu falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu pensasse assim, você não estava aqui, porque eu recebi muito mais currículo de homem do que de mulher. Só que o que eu fiz foi, eu não olhei para os meninos, eu só olhei mulher. Eu separei na hora da triagem, que era eu que estava fazendo, que a gente ainda não tinha time de RH, tipo assim, esses não vão simplesmente porque eles são homens, eu vou olhar para as meninas e vamos olhar para os currículos. Porque talvez, se eu olhasse para os currículos, eu ia ver um monte de privilégio ali do ponto de partida, porque eles já acessam melhores universidades, porque eles conseguem fazer saídas para fora do país, porque eles conseguem acessar coisas que às vezes a gente não consegue. E eu estou falando do ponto de vista até de uma mulher branca, eu fico imaginando uma mulher negra, fico imaginando uma série de coisas quanto é diferente. Então, eu acho que aqui é um ponto que eu percebo, e hoje a gente tem mais da metade das mulheres em cargo de liderança aqui, mais da metade dos nossos cargos de liderança são ocupados por mulheres, e a gente tem um pouquinho mais de mulher que homem no quadro da virtude. E como é diferente a questão do cuidado, da empatia, do como que a gente olha para o outro, do como a gente pensa desenvolvimento, como a gente pensa desenho organizacional. Então, eu acho que a mulher, ela traz uma coisa muito interessante, a nossa CFO, que é a Isa, ela fala, não duvide do potencial de uma pessoa que criou um filho, de que colocou um filho no mundo, porque passou 9 meses gerando, e eu já ouvi isso da Dani Junco, da Bitumami. Mano, eu fiz um filho, eu fiz um fêmur, né? Tipo, tem noção do quanto eu consigo fazer coisas difíceis e complexas? Então, acho que aqui é um ponto da gente pensar o quanto que a mulher, ela agrega para um ambiente organizacional toda a complexidade que ela traz da vida, que é essa habilidade de criar filhos, de gerar uma nova vida. Vem muita coisa nesse processo que traz para a organização valores muito fortes.
Então, eu acho que quando a gente coloca a mulher e quando a gente cria ambientes mais diversos, e não preciso olhar a Tatiana falando, basta ver um monte de estudos que a gente percebe que organizações que têm mulheres em posições de liderança ou ambientes mais diversos são mais lucrativas. A gente olha para startups fundadas por mulheres, elas dão mais resultado que as dos homens, e às vezes até recebendo menos funding do que os homens. Então, acho que a gente precisa repensar, mas a gente ainda está distante desse racional de que diversidade de gênero não é só modinha, né? Eu acho que a gente ainda SG e tudo mais que é passageiro. Eu acho que ainda precisa de um esforço muito grande para as organizações olharem a fundo para esse tema do tipo, cara, diversidade de gênero ou diversidade de vários tipos que a gente possa pensar é estratégico. Eu preciso trazer gente diferente para não ficar todo mundo pensando a mesma coisa. Muito bom, Tati. Inclusive, aqui nos comentários, né, tem uma pessoa que eles foram trazendo, se reconhecendo muito nisso que você trouxe né, desse ambiente, né? E tem uma pessoa que atua com recrutamento e seleção em uma empresa de tecnologia, né? E a gente sabe que em tecnologia ainda, né, tem uma predominância masculina, e ela coloca que no dia a dia ela sempre busca candidatas mulheres, né? Então, nessa linha de vamos nos apoiar e nos ajudar para que de fato a gente tenha esse espaço, né? Então, acho que muito legal aí os comentários que o pessoal está colocando em relação ao que você trouxe. Obrigada, Ana, também pela sua participação nessa pergunta. E aí, caminhando um pouquinho para uma terceira pergunta, né? A gente tem aqui uma pesquisa que foi realizada ali pela Williams Towers, mostrou que apenas 19% das companhias possuem uma estratégia clara de bem-estar com os objetivos e metas mensuráveis. Né? Quais são as ações que as empresas podem promover para combater o estigma e o preconceito social relacionado ao transtorno psicológico, né? Que é um pouco do que a gente já começou falando na primeira pergunta. Você quer começar, Tati? Boa. Essa pergunta é tricky aqui, mas é um ponto interessante. Primeiro que quando a gente olha para os 19%, uma coisa que eu percebo aí muito, né, daqui do recorte que eu estou olhando, que é as empresas com as quais a gente interage, a gente recebe ali uma série de pedidos de conversa com organizações, promove uma série de eventos. Então, acho que diariamente a nossa equipe está falando com empresas que estão pensando em colocar ali um programa ou que a gente está abordando proativamente, tentando explicar um pouquinho do que a gente faz e tentando capturar a atenção delas. E uma coisa que eu vejo tem um número aí dizendo, né, a gente tem 19% das empresas que têm alguma iniciativa, mas mesmo as que têm alguma iniciativa, uma coisa que eu percebo é que muitas vezes a iniciativa ela é quase pro forma só para fins ali de eu vou dizer que tenho, né? E uma coisa que a gente precisa separar, por exemplo, é que em muitos lugares o que a gente vê é as empresas fazendo só o que reza a lei. Então, só o que eu preciso fazer para cumprir determinada convenção coletiva e nada além disso. Tem empresa que não consegue pensar além disso e não coloca a saúde mental no lugar estratégico que precisa colocar. Porque quando eu só faço o que diz, sei lá, a convenção coletiva ou a lei trabalhista, eu perco uma série de coisas porque eu não olho de forma preventiva e eu não olho para onde as coisas de fato estão acontecendo. A gente tem uma barreira aqui que a gente ouve quase que todos os dias, que é, as empresas não estão preparadas para investir nisso, não tem budget, não acho estratégico. Outro dia eu ouvi de um VP falou, pô, eu olho o Vitude, para mim é uma linha de custo lá no meu DRE que eu estou super afim de cortar, porque eu não vejo vantagem. E aí, quando a gente começa a fazer provocações, assim, mas você está entendendo o que a gente faz? Né? Você está entendendo exatamente onde a gente pontua? E nessa reunião foi muito interessante, porque, sei lá, a gente conseguiu mostrar para essa pessoa o tamanho do impacto que ela não estava enxergando. A gente conseguiu pegar lá com o grupo de RH quantos dias perdidos tinham sido envolvidos em afastamentos de até 15 dias e mais o número de pessoas que estavam afastadas no INSS, quanto era o salário médio daquelas pessoas, quanto custava aqueles dias perdidos. Eu falei, olha, você está me dizendo aí que você quer cortar porque é um custo na sua linha, mas eu vou dizer que você está jogando dinheiro fora. Deixa eu te mostrar esse slide. E aí eu printei na tela R$1 milhão que tinha sido 980 e poucos mil reais que tinha sido desperdiçado só com faltas
com atestados CIDF, que eram os atestados relacionados a transtornos mentais, sem contar os atestados que vêm sem CID nenhum e sem contar atestados que são de outro trato, tipo M, que é de estômago, que também tem relação com estresse. Por exemplo, eu vou no gastro porque eu tô com gastrite, porque eu me estressei. Então, eu falei assim, isso aqui é só uma fração do que você não está vendo. Tipo, o teu fundo previdenciário está crescendo todo ano porque você está afastando mais gente para o INSS. O INSS foi pensado para pessoas que estão se aposentando e não para cuidar de gente saudável, gente que deveria estar saudável no mercado de trabalho com seus 30 e poucos anos. No momento que você afasta pessoas para lá, o INSS fala, ô bonitão, peraí, vou te taxar um pouquinho mais porque você está onerando a minha previdência que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, os tributos que as empresas estão pagando também estão crescendo. E o que acontece é que elas não estão olhando ainda para isso. E acho que aqui é um ponto importante, enquanto as empresas não colocarem isso como olhar estratégico, a gente não vai sair do lugar. Então, às vezes elas falam assim, eu faço alguma coisa, eu cuido de alguma coisa, mas a gente ainda vê muito poucas organizações de fato, assim, eu conheço, na ponta da mão, assim, algumas que fazem serviços, eu vou citar uma que eu amo, porque o projeto é maravilhoso, que é o Grupo Boticário. Cara, tem uma equipe, um investimento, um olhar, assim, o negócio é muito mais amplo do que a gente imagina, e não é para estar na mídia, é um negócio que de fato tem uma atenção de cuidado super impactante. Então, aqui eu trago um ponto da reflexão, será que a gente está mesmo cuidando da saúde mental? Ou, por enquanto, eu só estou falando que faço para cumprir tabela? Né? Será que a gente não tem que mudar esse olhar? Será que a gente não tem que começar a, de fato, olhar para os números, olhar o que está acontecendo dentro de casa? Porque o dinheiro está lá, só está indo para o ralo, em outro lugar. Está indo em absenteísmo, está indo em turnover, está indo no quiet quitting, que as pessoas estão ali, mas não estão entregando. Está indo em aumento de sinistralidade disparado. A gente escuta um montão de vezes as pessoas falando, a minha sinistralidade está descontrolada. Aí você vai fazer auditoria no plano de saúde, lá em cima, incidência de pronto-socorro. E aí você vai fazer uma auditoria um pouquinho mais, 80% da saída do pronto-socorro é crise de ansiedade, as pessoas achando que estavam morrendo, infartando, e chegaram no pronto-socorro. Não tem nada, você tem estresse. Será que isso aqui não podia ter sido prevenido? Será que eu precisava ter chegado no pronto-socorro? Então, se a gente conseguir agir com antecedência, eu acho que primeiro a gente consegue fornecer para as pessoas mais qualidade de vida, e segundo, a gente consegue ter empresas mais sustentáveis no longo prazo, porque se ninguém fizer nada, eu acho que lá na frente a sociedade como um todo e a economia global vai ter problema. Muito legal, e acho que você trouxe um exemplo, né, de medição disso, né, de metas mensuráveis, né, que a gente estava trazendo aqui do estudo, né, o quanto é importante a gente conseguir trazer dados que mostram o retorno disso, né, desse investimento que a gente faz em saúde dentro das empresas, né, então acho que isso é bem legal, traz bastante uma luz aí, né, para os RHs que estão ouvindo essa conversa aqui. Exato. Ana, quer contribuir? Eu quero, mas a Tati foi muito brilhante na resposta dela, não tenho um fio de cabelo para contribuir, então eu vou trazer um outro pedaço, uma outra dimensão, aproveitando um comentário, eu não consegui ler o primeiro nome da pessoa, não sei se está invertido, de Oliveira Senares Jabot, se puder me dizer se tem o primeiro nome aí, enfim. Ela escreve, William, né? É difícil como RH colocar na cabeça dos CEOs que é necessário uma empresa diversa, que é necessário ter pessoas diferentes, convivências diferentes, etc. Mas eu quero pegar o começo dessa frase dela, porque eu, como diretora de RH, e a Tati como CEO, quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, as pessoas me perguntavam por quê, porque eu estava no auge, estava liderando outros países e tudo mais, e eu só conseguia responder assim, gente, eu não consigo mais ficar convencendo pessoas, CEOs de mais de 40 anos, de que pessoas são importantes. Eu não consigo mais essa tarefa. E essa tarefa da diretoria de RH, né, que em teoria é a área que cuida de pessoas e a diretora que cuida de pessoas, e não é. A gente desenha ferramentas para que todo mundo cuide de todo mundo. O cuidado, ele é horizontal, ele não é vertical. Então, a minha vida inteira foi de convencer CEOs, a maioria deles, de que pessoas eram importantes e que, portanto,
o custo, bem entre aspas, o custo tinha que aumentar, porque eu sempre sou a primeira pessoa a ser convidada quando precisa cortar custo, porque eu tenho que cortar folha, tá certo? Então, sem colocar outras coisas na conta. Então, eu quero aproveitar esse comentário para dizer que a mudança, ela só é feita se a pessoa que tem a caneta e o dinheiro, se essa pessoa decide. Então, foi o que a Tati falou. Ela decide contratar mulher. Ela é a dona. Ela é a CEO. Ela decide. Entendem? Então, se a pessoa que tem a caneta e que tem a decisão sobre o dinheiro, se essa pessoa não está engajada na decisão de fazer acontecer, a má notícia é que ou não vai acontecer ou vai ser muito difícil. Mas a parte, então, dentro disso que eu quero adicionar é que, assim, quando você tem uma patologia em saúde mental, no seu trabalho, né, porque você falou muito sobre o estigma, né, Rosana, e tudo mais, tem um dilema, aí eu vou falar também como executiva de recursos humanos, tem um dilema que as equipes enfrentam e a gente também, que é o seguinte: por obrigatoriedade legal, o funcionário, o empregado, ele não tem a obrigação de dividir uma informação médica com ninguém, certo? Se ele quiser, ele vai só falar com o profissional de medicina que é dele, que ele tem. Ele não precisa contar para chefe, ele não precisa contar para colega, ele não precisa contar para o RH. Nada na legislação obriga ninguém a dividir informação médica. Isso é uma informação confidencial, pessoal, intransferível, que a gente pode manter em sigilo por lei, tá bom? E o que eu tenho visto acontecer, né? Porque sou procurada por outras pessoas. Eu tenho visto lideranças exigindo que as pessoas falem sobre os remédios, né? Principalmente quando começa a se afastar ou não liga a câmera numa reunião e etc. Tenho visto pessoas exigirem que as pessoas abram diagnósticos. E aí, qual é o ponto? Do ponto de vista ideal, seria muito bom que esse assunto pudesse ser conversado de uma maneira racional, como eu falei, colaborativa e propositiva. Só que como é que você vai virar para sua liderança e vai falar assim, tô com depressão, não estou conseguindo trabalhar, eu não consigo levantar da cama. Num país que acumula o número de milhões de desempregados que acumula, né, numa retomada de economia que parece que não vai acontecendo nunca, com os boletos chegando, como é que a gente oferece um ambiente seguro para que você consiga abrir o jogo sobre o que está te angustiando, sobre o que está te afligindo? Então, para mim, esse é um ponto. A gente precisa ensinar as empresas como é que a gente faz essa conversa, sem constrangimento, respeitando a decisão de sigilo, tá certo? E principalmente oferecendo um ambiente seguro para que de fato a gente possa resolver esse problema em conjunto e não de um jeito acusador e não reproduzindo o conceito, né, os conceitos de saúde mental do século XVI que ganharam muita força no século XIX, de que saúde mental é sinônimo de fraqueza e que só procura terapeuta e psiquiatra quem está doido, né? Então a gente está ultrapassando isso também graças ao trabalho de empresas como a Vitude. Então, para mim, esse é o ponto de todas as empresas. As empresas têm que parar para falar sobre isso. E aí, a Tati estava falando do mercado de engenharia, a gente conseguiu comprovar por índice, por relação estatística, de que quanto mais a gente chamou de assimétrico de gênero, um ambiente machista, né? Quanto mais assimétrico em relação a gênero é o ambiente, maior é o nível de burnout, em até 32% das mulheres. Então, na metodologia americana, além de todas as camadas do burnout pela literatura, a gente ainda agora consegue dizer que se esse ambiente é desigual do ponto de vista de gênero, essa mulher tem até 32% mais chance de ter o nível avançado de burnout, que é a partir do nível 3. Então, e os dois segmentos, por uma outra pesquisa que saiu, quais são os dois piores segmentos? Imobiliário e construção. Então, quando a gente vai olhando também para os segmentos da economia, a gente também vai vendo uma necessidade de articulação em bloco, porque também as iniciativas das empresas são ótimas, mas se a gente não coordena os esforços e se a gente não aponta para uma mesma direção, fica muito mais difícil, por exemplo, de influenciar a política pública, que no fim das contas também é o que a gente precisa, porque saúde mental é sobre ter transporte público de qualidade, por exemplo, para que a gente não fique 4 horas no trem
querendo morder alguém, né? Eu já andei muito de trem na vida, eu sei como é que é, então a gente precisa olhar para tudo em camadas. Nossa, perfeito, Ana. Posso adicionar uma coisa, Rosana? Claro. Até para corroborar aqui com a última fala penúltima fala ali da Ana, né? A gente tem uma pesquisa que a gente fez há mais ou menos 1 ano e meio atrás, onde a gente tinha a seguinte pergunta: o quanto você se sente confortável para falar de saúde mental no ambiente de trabalho? Ele perguntava por persona, né? Então, quanto você se sente confortável para falar com as pessoas do RH? 47% dizem que não se sente confortável para falar com o RH, 43% não se sente confortável para falar com o líder direto, e quase 40% não se sente confortável para falar com ninguém, nem os colegas. Então, assim, e quando a gente ia explorar, né, um pouco mais a fundo do porquê as pessoas respondiam isso, algumas respostas elas vinham na seguinte direção: eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de ser preterido, né, uma promoção, eu tenho medo de perder meu emprego. Então, eu tenho uma série de coisas que envolvem, eu tenho medo das pessoas associarem o meu pedido de ajuda fraqueza. Então, a Ana traz um pouquinho disso, e eu acho que um ponto importante aqui, quando a gente pensa no burnout, é justamente essa dicotomia entre as palavras, né? Fraco e forte, porque no final do dia, se eu tenho medo da fraqueza, eu vou aguentando, só que até o momento que eu não aguento mais. Eu gosto muito da analogia da gente pensar, por exemplo, um atleta, né? Se eu estou colocando, né, estou fazendo um supino, vou colocando peso, em determinado momento o músculo não aguenta mais. E aí depois eu fico lesionado, eu não consigo voltar para fazer nem 10 quilos. Então, é aqui uma coisa que a gente tem que pensar para ter cuidado de não avançar para um lado de eu vou mostrar que sou forte e aí eu entro no quadro de adoecimento. Não, perfeito, Tati. Eu acho que também trazendo aí um pouco do que a Ana, né, acabou de falar, o quanto que é importante as empresas se unirem também, né, para mudar esse cenário que a gente tem. Tem muito um esperar do governo, né, que mas o governo tem que mudar, tem que ter políticas públicas, mas o quanto que as empresas têm esse poder, né, de se juntar e fazer uma mudança nessa condição, assim, acho que foram vários pontos aí que vocês trouxeram bem importantes, né? Acho que aqui no chat tem bastante gente trazendo, né, um depoimento de que também, né, teve que se afastar do emprego, que tem crises de ansiedade. Então, a gente percebe que isso, né, está no dia a dia, está acontecendo, né, e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? E aí, indo nessa linha de uma mudança, né, de cenário, então, assim, o que vocês acham que seria importante para as empresas, né, fazerem para oferecer essa segurança psicológica, né? Vocês trouxeram que as pessoas não se sentem à vontade para ajudar, para falar, né, o que está acontecendo, e como que as empresas podem, né, fazer com que tenha esse ambiente de fato, que as pessoas se sintam respeitadas, que as pessoas se sintam acolhidas, que elas não vão ser julgadas, para que de fato elas tragam aí os problemas, né, o que está acontecendo com elas. Você quer começar, Tati? Começa, Tati? Acho que eu vou deixar para a Ana. Ana? Então vamos lá, Ana. Essa pergunta ela é o meu xodó, porque ela é um dos meus temas de aprofundamento, de estudos, né? Tem uma cientista americana chamada MJ, esqueci o sobrenome, que ela tem um livro, uma pesquisa de mais de 20 anos, Edmonds, isso, de mais de 20 anos, falando sobre segurança psicológica, e aí ela vai falando dos ambientes e tudo mais, e essa coisa da vida muito prática, né? A sua pergunta ela é muito interessante, porque ela fala assim, o que as empresas precisam ter ou fazer para o ambiente psicológico? A primeira resposta que me vem é assim, Rosana: as empresas precisam ter vergonha na cara e consciência de classe. Tá? Essa é a resposta direta, reta, curta e grossa, e real, de vida real. Como é que a gente adquire isso? A gente adquire isso com a decisão de olhar para isso e de tornar isso uma prioridade. Eu gosto sempre de dizer assim, na psicanálise a gente vai falar muito sobre o que a gente fala e o que efetivamente a gente faz, e a gente vai dizer que a ação, ela denuncia o desejo, e o desejo, ela é da ordem do tal do inconsciente que a gente não conhece, né? Então, é muito fácil fazer os programas, como a Tati estava dizendo, né, que algumas empresas fazem e tudo mais. Acho que também está tudo muito no começo, então a gente precisa inventar um jeito de existir, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui nessa época do mundo, nessa época do tempo.
E aí, nesse inventar de existir, o que a gente precisa entender é tomar a decisão de tornar isso uma prioridade. Porque você fala que a sua prioridade é fazer exercício físico e é comer bem, mas você está no celular vivendo de comida congelada. Então, ora, o que de fato você quer? O que você quer está expresso e está explícito aonde você coloca o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Então, se você quer saber de verdade qual é a sua prioridade, olha para onde está o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. Então, a sua prioridade, e se isso for diferente do que você fala, a sua prioridade está no que você faz e não no que você fala. Então, se as empresas começarem a pensar sobre isso, elas vão ver que os quadros na parede estão lindos e as campanhas de rede social também estão maravilhosas, mas o que elas fazem, na verdade, não está compatível com aquilo. Então, a primeira coisa é uma autoanálise crítica desse corpo chamado empresa, tá certo? Mas de verdade. E começando pelo topo, Rosana, eu respeito muito quem faz os programas de liderança, né, de média liderança, de gerência, tem que fazer. Já fiz muito também, preparar coordenação, preparar ali todos os níveis, mas é muito comum a empresa até investir dinheiro em todos esses níveis, mas a diretoria não faz nada porque ela não tem tempo. Porque ela está muito ocupada, porque ela tem outros afazeres, aí ela não pode participar, e aí não vai adiantar. Não vai adiantar porque vai ter um teto, e esse teto ele é muito baixo. E a gente precisa lembrar que o burnout, ele é uma síndrome, né? Ele não chega nem a ser uma doença, ele é uma síndrome do ambiente. Então, o exemplo que eu sempre dou é, não adianta você furar o seu pé num prego, ir lá no posto, tomar antitetânica, antirrábica, todas essas coisas que a gente toma, passar ali uma pomada, enfaixar, voltar e pisar no mesmo prego. Porque se você faz isso 20 vezes, não adianta passar pomada e não adianta enfaixar. Você precisa resolver o prego. Ou você precisa parar de pisar ali, ou você precisa tirar o prego dali, entende? Então, se a gente não resolve as relações, e eu costumo dizer que todo burnout tem um CPF além do seu. Em geral, existe uma pessoa na sua convivência no trabalho que personifica as coisas, né, as opressões e as dificuldades que provocam em você os sintomas associados ao burnout. Então, encontre esse CPF, não para você apontar o dedo para ele, porque provavelmente esse CPF também está adoecido no ambiente. E aí você começa a fazer um diagnóstico real do ambiente, só que esse diagnóstico precisa começar pela diretoria, por quem manda, por quem liga 9 horas da noite, por quem chama você no domingo, por quem diz para você que você tem que fazer o trabalho de 5 pessoas e você é uma pessoa só. Então a gente precisa começar a olhar para isso, de verdade, e saber, bom, como é que a gente resolve? Vamos ter que mexer, por exemplo, em margem de lucro. Talvez eu tenha que lucrar um pouco menos para contratar mais gente, para oferecer algo mais. Então, não vai ter como não esbarrar no famoso capitalismo, que a gente vai ter que olhar para isso e vai falar como é que a gente inventa um capitalismo novo. E é possível, porque tirando o sol que sobe e o sol que desce, e as estações que se sucedem, todo o resto foi a gente que inventou. Então, a gente consegue inventar diferente, né? Tati, o que você acha? Eu postei e saí correndo. Olha, eu adorei a parte do vergonha na cara, sabe? Uma coisa assim, tipo assim, vamos começar por aí, né? Porque tem a relação com a pergunta dos 19%. Primeiro que são muito poucas empresas fazendo algo e, assim, começa que se você não tem nenhuma estratégia de cuidado em saúde mental e bem-estar, já fica muito difícil falar de segurança psicológica, porque eu já sei que esse tema não é discutido. Então, não sou eu e nem a Ana, já temos ali um dado da Willis Towers falando 81% das empresas hoje não fazem nada. Nada. Então, assim, elas não têm um programa estruturado, elas não têm nenhuma política de ação, e por si só a gente já tem um problema, porque se esse tema não é amplamente debatido, fica muito difícil falar de segurança psicológica, porque segurança psicológica vai ser um recorte do ponto que a gente fala sobre saúde mental. Então, acho que a primeira coisa, e eu concordo muito quando a Ana fala que precisa começar com o diagnóstico, e precisa começar lá na diretoria. Eu acho que tem um ponto que talvez eu discorde aqui, eu acho que o diagnóstico tem que ser da organização inteira, mas a sensibilização sim, tem que ser na diretoria, porque assim, é lá em cima que nós temos um problema. Né? É lá que muitas vezes não se tem um letramento mínimo sobre o que é saúde mental,
sobre o que é sofrimento, sobre como, né, a falta de segurança psicológica afeta diretamente o adoecimento. E tem uma coisa interessante, né? E aqui eu vou até aproveitar para vender um pouquinho do nosso peixe. A gente começou a perceber uma série de coisas em clientes nossos ativos e também no mercado quando eles nos procuravam. E acho que a primeira coisa que a gente identificou é que a maioria das pessoas, das empresas, até tinha vontade de fazer algo, mas nem sabia por onde começar. Então, e muitas vezes elas falam, mas para eu conseguir dar um ponto de partida, é super importante que eu consiga minimamente ter uma noção de como estamos para conseguir nos levar ali para quem decide falar, olha, temos um problema. Porque hoje a gente não consegue ver que o problema existe. E aí, diante desses fatores que a gente foi vendo ao longo do tempo, a gente tomou uma decisão estratégica aqui de desenvolver 2 instrumentos psicométricos importantes. Um deles é uma escala que mensura estresse, propensão ao burnout. A gente tem uma série de inventários estrangeiros que mensuram estresse, mas nenhum que tinha sido validado com a população brasileira. Nenhum que tinha amostragem dos 5 estados, das 5 regiões do país, de gênero. Então, a gente precisava ter um instrumento que representasse o que a gente vive no Brasil, porque a gente é o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado e o quinto mais deprimido. Então, não adianta eu pegar uma escala que foi produzida na Europa, que tem outras condições normais de temperatura e pressão, e trazer para cá e tropicalizar, porque não funciona. Os lugares onde as escalas gringas foram rodadas não tem a estrutura socioeconômica que a gente tem aqui, então, não tem o nível de desigualdade que a gente tem aqui, não tem o nível de violência que a gente tem aqui. Né? Então, a gente precisava de um instrumento que fosse validado dentro das condições brasileiras. E a gente desenvolveu uma segunda escala, que é uma que mensura segurança psicológica, tendo como base, né, o estudo teórico da Amy ali, dos 20 anos de pesquisa dela. Então, essa escala, por exemplo, ela avalia 5 fatores. A maioria das escalas internacionais mede 4 fatores, a gente adicionou uma quinta. Então, ela mede pertencimento, suporte, equidade, autonomia. Então, por exemplo, se eu não tenho equidade, não tem segurança psicológica. Se eu vou para o mercado imobiliário, mercado de construção, já tem um problema porque tem desigualdade de gênero ali. Se eu não tenho um nível de suporte, eu também não tenho segurança psicológica. 81% das empresas não tem nenhum tipo de programa. Não vou ter segurança psicológica. Se eu já tenho esse desafio, pertencimento vai ser um problema também. E aí a gente começa a ver uma série de coisas, e o quinto pilar é o pilar de saúde mental, que foi justamente inserido quando a gente viu aquela pesquisa de 2 anos atrás, onde as pessoas diziam que elas não confiavam nas suas lideranças para falar de saúde mental. Então, a gente precisava inserir esse tipo de questionamento dentro de um inventário para conseguir entender aonde que eu conseguia ter essa transversalidade. Onde é que esses temas se atravessam? Pô, se eu tenho de um lado uma população adoecendo, os níveis de estresse, burnout subindo sem parar, escalando. E INSS nunca viu tanta gente afastada com CDF na vida. Sim. Como é que eu ajudo a medir? Como é que eu ajudo a medir? E daqui a algum tempo, como é que eu ajudo a bater lá no pessoal que faz lei e falar, ó, vem cá, me ajuda com o negócio aqui que a gente precisa criar política para isso. Né? Se não está indo por bem, então, se não vai pelo amor, talvez tenha que ir pela dor. Se ninguém consegue fazer nada e a gente está onerando o sistema previdenciário ano após ano num nível crescente, vamos estabelecer uma regra. Empresa, se você começar a afastar demais, você tem que pagar uma multa aqui. Ou, empresa, se você não tiver um programa de cuidado estruturado, eu vou te multar. Talvez seja isso que a gente tenha que fazer. Talvez a gente tenha que comprar essa briga um pouco mais severa e, como a Ana diz, né? Talvez eu tenha que mexer no capitalismo, na estrutura de lucro, numa série de coisas. Então, eu vejo que não dá para falar de segurança psicológica se eu não souber em que lugar que eu estou. E eu saber o lugar onde eu estou, eu preciso medir. A primeira coisa é a minha cabeça de engenheira já falando aqui. Se eu não mensuro, eu não consigo gerir. Então, o primeiro ponto seria um pouco disso. Então, adotar algum sistema de mensuração, né? Ou usar algum instrumento que você consiga ter uma noção clara de, tá, em que lugar de maturidade estou eu quando falo em segurança psicológica, né? Se eu me comparar com o mercado, principalmente, pô, em que lugar minha empresa está do ponto de vista de segurança psicológica? Será que dentro de casa, quais áreas estão diferentes? Será que, pô, numa liderança masculina, numa liderança feminina, tem diferença de segurança psicológica nos times? E aí a gente começa a entender e só mensurando e vendo o resultado é que a gente vai conseguir tomar ação. Porque aí eu vou conseguir saber exatamente em que lugar eu estou para começar a propor algum tipo de ação que avance no sentido de
mudar esse estado, né, que a gente vive hoje. Então, acho que é um pouquinho por aí, é um tema que eu também adoro, né? A gente investiu bastante no estudo aqui de segurança psicológica, no desenvolvimento desse instrumento, acho que justamente porque a gente entendia que estava faltando algo, né? E a gente tem começado a ver as empresas usando e descobrindo, assim, coisas muito legais, né? Elas pegam insights que elas falam assim, jura? Não fazia ideia. Então, eu acho que aqui tem um ponto que é legal, porque quando você traz para a consciência, a Ana falou que é psicanalista, né? Eu falei assim, tem muita coisa que a gente está guardado aqui que a gente não acessa porque não está consciente. Mas no momento em que eu trago uma informação para a consciência, eu posso agir. Então, no momento em que eu descubro alguma coisa, eu consigo minimamente ter ali, né, elaboração para fazer algo. Eu posso escolher não fazer nada, mas agora eu sei o que está acontecendo. Não, perfeito, Tati. E deixa eu só fazer uma. Peraí, claro. Só um minutinho, deixa eu só fazer uma adenda nisso aí da Tati. Eu, por mim, a gente ficava aqui até 2 horas da noite. Eu acho que você vai ter que convidar a gente de novo, viu, Rosana? Não sei se quem está vendo a gente vai querer. Segurança psicológica. A gente pode fazer um programa semanal se você quiser. A gente pode inventar um monte de coisa. Mas eu quero dizer aqui uma coisa. É muito importante. Eu só vou juntar 2 coisas que a Tati trouxe em momentos diferentes. A Tati falou sobre aquele número de que 43% não se sentem seguros para falar com o RH, 43 ou 47, acho que foi 43, 47 com o RH e 43 com a liderança direta, não foi? Joia. E essa última coisa que ela está dizendo é muito em consonância com isso de fazer um diagnóstico e construir algo, né, e sensibilizar essa diretoria. Eu só quero adicionar uma coisa, que é, junto com a sensibilização da diretoria, com a formação e com essa palavra que a Tati gosta, que eu gosto muito, que a Tati usa, que eu gosto muito, que é letramento, que eu uso geralmente alfabetização, né? Eu gosto muito de alfabetizar pessoas em alfabetos diferentes, né? Isso que a gente faz lá no IPFEM, na ONG. O RH é muito ruim, gente, para tudo isso que a gente está enfrentando agora. O RH não está pronto, não está preparado. A gente está há 20 anos falando que o RH tem que ser estratégico, e aí o RH, em bloco, se movimentou para ser estratégico, para fazer uns MBAs, assim, para estudar negócios, para fazer um monte de coisa. E aí ficou uma colcha de retalhos, e a gente perdeu um pouco a capacidade de juntar a estratégia com o cuidado, porque é o seguinte, como é uma área custo, e em geral administra o maior custo fixo de uma companhia, é uma área muito sucateada. Muito. Sim. E aí o RH vai fazer o que tem que fazer. Eu tenho que fechar folha, porque eu não posso pagar um salário atrasado. Eu tenho que contratar, porque senão vão morder minha orelha, né? Vão xingar minha mãe se eu não contratar no tal do SLA, que a moça da Tati estava preocupada com o tal do Service Level Agreement, né? Que é o tal da SLA, que é uma entidade, parece que é uma entidade, né? Então, assim, tem que entregar o SLA. E aí, a gente... Aqueles 24 metros que a gente tem no dia, no RH tem 8, 9 para fazer tudo isso. Então, não tem como fazer. Não tem. E aí, pegam a estrutura do Dave Ulrich, que é aquela estrutura lá da década de 90, que é tipo o capitalismo. É ruim, mas não tem nada melhor que isso. Então, a gente vai nisso mesmo. Aí se prolifera um cargo de business partner, né, que tem também 1 milhão de problemas nessa interação de meio de campo, e esse business partner também não consegue, porque daí tem um nível de volume, de demanda e de falta de preparo que é muito grande. Então, ainda que essa pessoa tenha, por exemplo, uma formação básica em psicologia, tá certo? Então, existem ferramentas e jeitos e leitura de dados e abordagens e encaminhamentos internos e externos. Então, muitas vezes eu tive que orientar funcionário para abrir boletim de ocorrência mesmo. Para, se quiser, procurar o sindicato mesmo. Porque a gente tinha ali, de fato, um problema, tá certo? Então, informar sobre quais são os direitos de cidadão dessa pessoa. Então, não existe, e aí é muito mais, para fechar o meu adendo, o RH, ele precisa muito mais de uma formação próxima da assistência social do que, de fato, outras coisas no dia de hoje, que é essa capacidade de olhar o todo, de fazer uma leitura e de encaminhar e dar as tratativas que precisam,
claro, tendo as ferramentas para isso, porque RH também não faz milagre, né? A gente é muito bom para muita coisa, sim, mas RH também não faz milagre. Então, eu queria juntar na diretoria aí a necessidade da gente formar o RH, porque tá dureza, viu? Tá ruim. Sim, nossa, muito legal, muito boas contribuições aí, tanto da Tati, da Ana, arrasaram, né? Então, estamos chegando, né, no final aí, já terminando aqui a nossa conversa. É uma conversa para muitos dias, né? Alguém falou que passaria horas ouvindo um podcast nosso, Ana. Deixaram um feedback, um insight aí, ó. Já deram ideias. Fica aí, ó. Vamos. Fica a dica. Aí, InfoJobs. Manda jobs. Vamos conversar depois. Então, eu queria agradecer a Ana, Tati, né? Também queria agradecer a Angélica, que tornou o nosso bate-papo acessível, né, para muitas pessoas. Então, nós esperamos que os nossos debates sejam uma semente para que cada vez mais profissionais e empresas possam pensar nas vivências femininas, no mercado de trabalho, a fim de promover ambientes mais acolhedores. Então, agradecer também a todo mundo aí que acompanhou, né, essa semana aqui no Impulsiona Mulheres. Então, agradecer ao pessoal que está participando, que foi participando bastante aí no chat, trazendo bastante informação e bastante comentário. Esperamos que vocês tenham aprendido muito com esse evento, né? E queremos lembrá-los que tem certificado, né? E que nós vamos enviar por e-mail para vocês depois do evento, tá? Então, antes de encerrar também, eu vou convidar vocês para seguir as nossas redes sociais, onde a gente compartilha os nossos conteúdos de RH, e lá também a gente divulga todos os nossos eventos, que normalmente são gratuitos, né? Como esse que a gente teve essa semana. Então, nós vamos ter também o sorteio, né? Que nós vamos fazer aí das pessoas que ficaram no chat, participando com a gente. Aí depois a gente vai anunciar lá no LinkedIn os ganhadores. Então, quem foi a pessoa que ganhou, as pessoas que ganharam aí o Alex ao longo da semana também. Então, fiquem de olho. E para quem não conhece o InfoJobs, nós oferecemos diversas soluções de recrutamento e seleção, desde o acesso à plataforma com mais de 48 milhões de perfis cadastrados, até o software de recrutamento e seleção mais completo do mercado, que é o nosso Pandapé. Então, se você está em busca de uma oportunidade, né, nós temos mais de 50 mil vagas disponíveis no nosso site. Então, entrem no site, acessem as nossas vagas. A gente tinha bastante gente aí falando que está desempregado, né? Então, temos oportunidades para vocês. Tati, Ana, vocês querem encerrar, dar uma palavrinha em final para o nosso pessoal? Eu quero agradecer, dizer que foi uma delícia. Já estou aqui, né, super falando, já deixamos a dica aí do podcast com a Ana, depois eu vou puxar uma conversa com ela. Acho que a gente tem muito para falar aqui juntas. E queria pedir aí para todo mundo seguir a Vitude, né? Deixei mais no chat aí ao longo da live, deixei Instagram, deixei Facebook, eu acho que tem o nosso YouTube também estava pegando aqui, a gente fez um evento super legal recentemente, tem uma playlist do evento, né, com várias palestras, inclusive tem a minha palestra de abertura, onde eu conto um pouquinho da minha história, falo um pouquinho da violência, falo de como surgiu a Vitude, né, fica aqui um convite, porque eu acho que é bem bacana de assistir, tem muita coisa lá, e estou aqui para quem precisar bater um papo. Obrigada, Tati. Ana? Boa. Eu sempre termino dizendo que não adianta eu querer falar se não tem ninguém que queira me ouvir. Então, eu sempre termino agradecendo a quem quis me ouvir, vocês, InfoJobs, pelo convite, Angélica, super, Tati, parceiraça, eu já ouvi falar bem, confirmei, gosto disso. Quero dizer que esse mês a gente acabou de prorrogar as inscrições para o nosso apoio terapêutico gratuito para mulheres com burnout. A gente fala mulheres e identidades não masculinas, tá bom? Então, mulheres cis, mulheres trans, né, nesse entendimento, pessoas não binárias e tudo mais. A gente prorrogou porque ontem a gente apareceu na Globo, no SP1, e aí tá uma loucura para todo lado, parece até ano da pandemia que a gente recebeu mais de 6 mil pedidos de ajuda, de terapia. E esse assunto não é um assunto feliz, mas eu fico muito feliz porque no IPFEM a gente desenvolveu uma metodologia de educação em saúde mental. Então, acho que, né, assim, é um trabalho muito complementar ao trabalho terapêutico em si, né, que é o mais importante de tudo, mas esse trabalho de educação em saúde mental, ele é um trabalho que dá para fazer muito mais forte no coletivo
e que é como se colocasse as pessoas num ponto mais avançado dentro delas. E aí elas conseguem elaborar muito melhor para ir para um processo terapêutico mais individualizado. Então, isso para mim é muito gratificante. Quero agradecer o InfoJobs. Para se inscrever no apoio gratuito é lá no Instagram do IPFEM, tem o link lá. A gente vai ter o encontro, né, oficial já para arrancar direto no dia 28 de março. E eu fico super à disposição. Precisando, me chama, que eu já estou com a roupa de tirar. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, nos vemos no próximo InfoJobs Impulsiona Mulheres. Muito obrigada a todos aí pela participação. Saímos ou estamos ao vivo? Vai ter pós-crédito, tipo o filme da Marvel? Acho que saiu. Acho que está ao vivo ainda. Sim, tá saindo. Tô saindo. Vamos sair aqui, tá, Ana? Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau. Beijo.